Há muitos anos, minha mãe morava em uma comunidade no interior do Maranhão, cidade do interior do Amazonas. Uma região cercada pela beleza serena do rio Copeá. Sua rotina era marcada por hábitos simples, e ela estava acostumada a lavar roupas na beira do rio quase todos os dias. Em uma certa manhã, o sol ainda timidamente emergindo no horizonte, ela estava grávida e começou a lavar as roupas como de costume, ouvindo o suave som da água fluindo ao seu redor. O rio, com suas águas cristalinas, sempre lhe proporcionava uma sensação de paz e conexão com a natureza. Enquanto mergulhava as peças de roupas no rio, em certo momento ela percebeu um som estranho, como se alguém estivesse andando na margem do rio, logo atrás dela. Sentindo-se um pouco inquieta, ela se virou rapidamente para ver o que poderia ser. Para sua surpresa, lá estava um homem de branco, de aparência bem misteriosa, viu? Seguindo seus passos com pressa em direção à sua direção. Preocupada, ela se levantou apressadamente e começou a subir o barranco íngreme, procurando um lugar seguro para se afastar do tal desconhecido. Seu coração batia aceleradamente e, instintivamente, ela buscava proteção para si e para o bebê que carregava no seu ventre. Quando finalmente chegou no topo do barranco, ofegante e com os olhos cheios de apreensão, ela olhou para trás. Não havia mais sinal de homem de branco. Apenas um discreto borbulho na água do rio, como se nada tivesse acontecido. Este evento misterioso deixou a minha mãe bem intrigada e assustada por algum tempo. Ela nunca soube ao certo quem era o homem ou o que ele queria. Alguns contavam histórias de aparições naquela região, mas nada estava claro. Desde então, minha mãe passou a evitar a beira do rio nas primeiras horas da manhã e preferia lavar suas roupas em outros lugares, onde se sentia mais segura. Ela sempre contava essa história para nos lembrar da importância de estarmos atentos ao nosso redor e respeitarmos a natureza, pois há coisas que não podemos explicar, mas que sempre devemos respeitar e valorizar. Afinal, os mistérios do rio Copeá e da vida são vastos e surpreendentes. Este relato aconteceu com meus avós. Hoje eles são falecidos. Aconteceu que eles eram bem jovens e faziam alguns meses de casados. Eles moravam em um sítio e não muito longe morava a mãe da minha avó, a minha bisa. Bom, naquele dia, um dos irmãos da minha avó foi avisá-la que a mãe dela não estava bem. Então a minha avó ficou muito preocupada e se preparou para, quando meu avô chegar, eles irem visitar a mãe dela. Então meu avô chegou, se arrumou
e foram ao sítio da minha bisa, que não ficava muito longe. Dava para ir a pé, mas eles tinham que passar entre as plantações de café. Então eles foram, visitaram e depois foram embora. Já era tarde da noite, quando eles começaram a entrar na plantação e ouviram uma voz que perguntava assim: Antônio, onde fica a divisa? Meu avô não ficou com medo, mas a minha avó, sim. E ele pediu para ela ficar calma, quando novamente a voz fez a mesma pergunta umas 3 vezes. Foi quando encontraram um rapaz que estava vindo da cidade, que morava em um sítio à frente onde os meus avós moravam. Ele estava vindo da casa da namorada e perguntou se poderia acompanhar eles. Meu avô respondeu que sim. O rapaz, então, com um violão, continuaram seu caminho, quando a voz fez a mesma pergunta. E o rapaz perguntou: Mas o que é isso, Antônio? Meu avô respondeu: Só continua andando. Vamos continuar o nosso caminho. Só continua o nosso caminho. Meu avô se chamava Antônio. E foi aí novamente que a voz perguntou. E o rapaz disse bem assim: Tem alguém querendo nos assustar. Espera aí. E junto com um toque do violão respondeu: A divisa fica para onde o diabo que te carregue. Meu avô disse: O que você fez? Eu não falei que era pra gente continuar nosso caminho em silêncio? Foi aí que começou uma ventania. Meu avô falou para minha avó: Se esconde e fica com os olhos fechados. Assim a minha avó fez. E de repente apareceu um homem com um chapéu enorme e passou na frente do meu avô. E o rapaz do violão desmaiou. E o meu avô disse que em todo momento ele estava em oração. Depois que o homem passou, tudo ficou calmo. O rapaz foi socorrido, mas infelizmente ele não ficou bem. Ficou com problemas mentais. Não dizia coisa com coisa. Meu avô não tinha medo do sobrenatural. Ele viu muitas coisas e contava para nós, os netos. E o acontecido da plantação de café não foi a primeira vez que o meu avô tinha ouvido aquilo, mas ele sempre seguia seu caminho.